Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página filosofiahoje.com, e esse vídeo é especial para ti mesmo, que é das turmas C30, da Escola Gilberto Jorge e Pessoas de Brum. Bem, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai! Esse vídeo eu quero estar explicando as aulas que eu mandei para vocês realizarem durante esse período da quarentena. E eu fico assim, duplamente triste, não só por toda essa situação da pandemia e tal, mas porque o início do 9º ano é, vamos dizer assim, o meu conteúdo favorito para estar ensinando nas aulas de filosofia do ensino fundamental. É autonomia. E autonomia, para quem já fez os exercícios e conseguiu entender, tem absolutamente tudo a ver com vocês fazerem esses exercícios em casa, sem a ajuda de um professor. Sabia não? Autonomia é fazer a coisa certa sem que alguém fique mandando e monitorando vocês o tempo todo. Então quem está fazendo os exercícios está fazendo a coisa certa. E se não está fazendo os exercícios porque a mãe está com uma cinta atrás, assim, está fazendo exercício porque acredita que é o melhor para fazer, para estar preparado para o ano que vem para o ensino médio, está tendo autonomia e está de parabéns. Autonomia também é um estudo do Immanuel Kant. Ai, que burro, dá 0 para ele. Esse carinha aqui em cima, ó, que é o meu filósofo favorito. E além de ser meu filósofo favorito, é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor filósofo de todos os tempos. Um cara que era muito sábio, que escrevia muito bem e que explicava muito bem as coisas. Então vou tentar explicar um pouquinho aí dessa teoria kantiana. Antes da gente ir para as aulas, autonomia é algo que a partir de agora, vocês são 14, 15, 16 anos, são obrigados a ter. Obrigados. Sim, a lei diz isso lá. A partir da idade de vocês, vocês são obrigados a ter autonomia. Sabia não? Ou seja, as pessoas não precisam mais ficar dizendo o tempo todo o que é o certo e por que vocês têm que fazer o certo. Vocês têm que saber disso e praticar na vida de vocês, senão são punidos. E quem tem autonomia, além de não ser punido, é bonificado, ou seja, ganha coisas boas, ganha prêmios, ganha os melhores empregos, ganha os melhores salários, vai mais longe, conquista mais, que eu sei que é o que vocês querem. E não só isso. Quem tem mais autonomia tem menos gente enchendo o saco toda hora, mandando fazer. Porque quem tem autonomia sabe o que tem que fazer e faz sem ninguém precisar ficar mandando o tempo todo. Então autonomia é tudo de bom. E esse foi o nome aí das aulas de vocês, né? Se tornou sucesso em todo o Brasil. Então tem aqui o textinho da aula 1, autonomia é tudo de bom. E como vocês podem olhar aqui embaixo, tem todas as minhas redes sociais. Filosofia Hoje. Procurem, curtam, se inscrevam e assim é um jeito da gente conseguir matar um pouquinho mais a nossa saudade. Então o primeiro texto é de um jovem, uma jovem, que na escola mandam ter autonomia, mas não sabe o que é. Vai procurar na internet e encontra essa resposta aqui, ó. Autonomia é a capacidade da vontade da razão humana de se autodeterminar segundo uma lei moral por ela mesma estabelecida, sendo livre de ordens externas, paixões ou vícios. Eu não entendi o que ele falou. E a nossa personagem não entendeu nada. E eu tenho certeza que muitos de vocês também não entenderam nada. Mas não se preocupem, essa aula 1 é só para apresentar esse conceito e preparar o terreno para as explicações que vêm nas próximas aulas. Mas já explicando para vocês, ter autonomia é uma capacidade do ser humano. Mas é uma capacidade que só se realiza se vocês tiverem vontade. A capacidade vocês têm. Precisam ter a vontade. Vontade de quê? De seguir uma lei moral estabelecida pela própria razão de vocês. Ou seja, de fazer a coisa certa porque vocês sabem que é certo. Ou seja, essa coisa certa já está na cabeça de vocês. Não é uma ordem externa, ou seja, não é alguém mandando. Né? E também é a razão falando. Vocês estão sendo controlados pelo pensamento racional e não por paixões ou vícios. Paixões ou vícios
afetam a nossa autonomia, tiram a nossa autonomia. Uma pessoa apaixonada demais por algo perde essa autonomia e começa a fazer coisas não muito racionais. Assim como uma pessoa viciada. A pessoa viciada, ela começa a fazer coisas irracionais por causa de seu vício. Então, para ter autonomia, a gente tem que estar livre de paixões, vícios. Ah, então uma pessoa com autonomia não se apaixona. Ela pode estar apaixonada, mas ela tem que controlar essa paixão, né? Se a paixão ficar, né, pesada demais, ela perde a autonomia. Só que nessa frasezinha já tem um monte de coisinha pra gente pensar, tá? Suspeitei desde o princípio. 2 tipos de exercícios. O primeiro é o da compreensão, onde as respostas estão no texto. Então procura a resposta no texto que vai achar. Se não tiver prontinha a resposta no texto, vocês têm que interpretar e escrever com as palavras de vocês conforme o texto. Isso é para compreensão. Compreensão é conforme o texto. E o para reflexão é botar a cabeça e o coração para funcionar, para montar as melhores respostas. Então fala justamente isso, né? Por que jovem, tudo isso aí que eu já falei de autonomia, por que com 14, 15 anos tem que desenvolver autonomia, né? Por que é ao contrário de agir no automático, que dizia ali no texto? Então são perguntas para vocês refletirem com a própria cabeça. Aliás, esse é um conceito. Quem tem autonomia pensa com a própria cabeça. Daí fulaninho pode perguntar: Ah, professor, mas tem como pensar com a cabeça dos outros? Na real, o que vocês mais fazem? É ouvir ideias que outras pessoas estão pensando. Aí vocês concordam com umas e discordam com a outra. As que discordam, vocês jogam fora. As que concordam, vocês começam a repetir, igual uns papagaios. O ser humano funciona assim. Então, quase o tempo todo, a gente não pensa com a própria cabeça. A gente papagaia coisa da cabeça dos outros. Então, ter autonomia também tem a ver com pensar com a própria cabeça, tá bom? E aqui tem uma frasezinha do Kant. O Kant tem frases maravilhosas. Olha essa aqui, ó. A amizade é semelhante a um bom café. Aliás, eu adoro um cafezinho. O meu tá no final, vou ter que ir lá pegar mais. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante o primeiro sabor. Então, assim, gente, eu vou ali pegar meu cafezinho e já vamos para a aula 2, tá? Minhas queridas e meus queridos, peguei meu café e não peguei muito, né? Porque, como dizia o Kant, se esfriar, não volta mais a ter o mesmo sabor. Aula 2 é exatamente a continuação da primeira aula. Então, a nossa personagem vai buscar a resposta com o seu professor, que acha meio fechadão e tal, mas na real o cara não é, né? O cara é muito mais aberto, é muito mais pra frentex, gosta muito mais de bater um papo do que a barba e a cara feia podem expressar. O professor da personagem disse o seguinte, ó, disse que ter autonomia é saber fazer as coisas sem ter alguém mandando ou monitorando o tempo todo para ver se estão fazendo certo. Que é coisa mais chata do que isso, né? Alguém ali em cima, assim, ó, vendo, né, se está fazendo certo ou errado, mandando e tal. Para mim não tem coisa mais chata que isso. O que é bem tri, então autonomia é bem tri, tá? Pelo que eu entendi, a autonomia nos deixa mais livres e independentes, sem dúvida. Ai, olha só. Já estão me ligando aqui. Alô? É da Claro, querem me vender plano. Não, obrigado. Mas tem o outro lado da autonomia, que tem a ver com a ética, e é onde a coisa começa a ficar mais difícil, né? Autonomia, precisamos saber fazer as coisas certas. Como é que vocês sabem quando algo é certo e errado? E certo e errado tem que ser certo e errado para todo mundo. Não existe essa coisa de... Ah, é certo para mim, é errado para outro. Isso não existe em filosofia. Em filosofia, uma coisa só é ética quando ela é certa para todo mundo. Se ela é certa para uns, mas não é certa para outros, aquilo não pode ser considerado ético, né? E aí a coisa vai ficando bem complicada, chegando ao ponto de que ter autonomia é muito mais difícil do que parece ser. Mas essa dificuldade vai ser falada nos outros textos. Aqui a gente tem exercícios para compreensão, novamente, as respostas vocês procuram no texto, e exercícios para reflexão, até com algumas respostas recicladas em relação lá ao do anterior. Ah, mas como assim, professor? Tá perguntando isso de novo? Sim, mas vocês aprenderam um pouco mais, vocês descobriram um pouco mais, vocês se aprofundaram um pouco mais no conteúdo, vocês conseguem dar uma resposta um pouco melhor, não? Isso é refletir. Tá respondendo o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, cada vez mais, cada vez melhor. E aqui outra frase do Kant, né? O homem não é nada além daquilo que
a educação faz dele. E como é que tá os estudos aí? Estão aproveitando? Estão aprendendo? Espero que sim. Qualquer dúvida, não tenho medo de perguntar. A aula 3 é aquele momento do alívio. A gente para, texto, matéria, conteúdo, texto, matéria, conteúdo, e a gente vem aqui para um caça-palavras, uma brincadeira que eu sempre curti bastante e que a gente aprende. Por quê? Como é que eu fiz esse caça-palavras? A gente tem algumas frases aqui do Immanuel Kant sobre autonomia. Tem o próprio conceito, tem esclarecimento, né, que ele vai dizer que a pessoa com autonomia se esclarece, a pessoa esclarecida sai da menoridade intelectual, a pessoa que sai da menoridade intelectual torna-se senhora de si mesmo. Todo esse tipo de... O que significa? O desafio aqui era vocês copiarem, mas não só isso. Eu tenho certeza que ao copiarem, vocês foram refletindo, vocês foram filosofando, vocês buscaram explicações com os pais ou na internet. Não. Ou seja, vocês fizeram muito mais do que o exercício propunha, mostrando que vocês têm muito mais capacidade, lá que o Kant falava, vocês têm muito mais capacidade que possam pensar. E vontade. Capacidade, ok. E vontade. Tem que ter capacidade, mas tem que ter vontade também para ter autonomia. Então tem as frases do Kant e algumas delas aqui estão sublinhadas. É essas palavras sublinhadas que vocês tinham que achar aqui no caça-palavras. Elas poderiam estar na horizontal, na vertical e na diagonal. Não tem palavra ao contrário. Ou seja, todas estão da esquerda para a direita. Mas vertical, horizontal, diagonal. O que deixa o exercício aí um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais saboroso para vocês realizarem. A aula 4 é aquilo que eu tinha um professor meu que dizia um bife na chapa. Eu tenho aqui uma música do Charlie Brown Jr., uma das bandas favoritas e que bombava no meu tempo aí de adolescência, no tempo da idade de vocês. Aliás, essa música foi publicada justamente nessa época. Acho que eu estava no 9º ano, na Escola Municipal do João Antônio Satti, lá no Rubem Berta, onde eu morava, né? O nome da música não é sério. Acho que muitos já escutaram por aí essa música. É uma música tri, cara. É um hip hop, bem suavezinho. Tem a participação da Negra Lee, que deixa a música ainda mais bonita, ainda mais interessante. E eu sei cantar até hoje, então eu vou cantar um pedacinho aqui pra vocês. Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Daí depois entrava a Negra Lee falando assim: o que eu consigo ver é só 1/3 do problema. É o sistema que tem que mudar. Não vou torturar vocês, além disso, tá? Curtam essa música, escutem, deem um jeito de buscar. A letra dessa música já é genial, mas escutando com o Chorão e a Negra Lee cantando, fica mais a full ainda. Então escutem e respondam os exercícios para reflexão, que são só 2. São só 2, mas eu quero respostas grandes, complexas, como eu tenho capacidade que vocês têm de fazer. Então são respostas de no mínimo 5 linhas. Então no mínimo vocês vão escrever 10 linhas sobre o que eu estou perguntando ali. E o que é? Quais coisas são ditas sobre os jovens brasileiros na TV que não são sérias? Por que dizem isso? Então, a TV diz coisas que não são sérias sobre ser jovem no Brasil. E por que a TV diz isso? No mínimo 5 linhas. Quero ver aí pensamento e coração de vocês nessa resposta. Tá tranquilo, tá favorável, vai! E a número 2. Quais coisas precisam mudar no sistema para que o jovem no Brasil seja levado a sério? Então ali dizia que o sistema no Brasil tem que mudar para o jovem ser levado a sério. O que tem que mudar no sistema? O que tem que mudar? Tem que mudar a lei? Tem que mudar o jeito de estudo, de trabalho? O que tem que mudar para o jovem ser levado a sério? Reflitam aí, cheguem à resposta, eu tenho certeza que vocês vão me surpreender positivamente. Minhas queridas, meus queridos, espero que essa explicação tenha ajudado vocês. As dúvidas mandem para a escola que eu vou dar um jeito de responder. E com essa explicação aqui, a gente já fica pronto para as próximas aulas. Matéria, texto, que a partir da semana que vem vocês já vão estar recebendo. Então aproveitem mais esses dias para vocês estarem copiando, fazendo ou revisando as 4 aulas que foram enviadas anteriormente.
E visto que a quarentena vai continuar por mais alguns dias, teremos a partir daqui mais matéria para vocês estarem aprendendo, copiando, respondendo, perguntando, mostrando que podem ter autonomia para pensar com a própria cabeça e aprender mesmo longe da escola, tá bom? Agradeço a todos que assistiram até aqui e, como eu sempre digo nas minhas redes sociais, obrigado, valeu e até a próxima.